Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Ministério Público de São Paulo investiga hospitais da rede Prevent Senior com relação à conduta adotada durante a pandemia da Covid-19. Além da análise de documentos, pacientes e parentes de mortos por Covid devem ser ouvidos ainda nesta semana. Além de analisarem os prontuários médicos, conversas, exames e receitas repassadas pela CPI da Covid pela primeira vez, os promotores da Força Tarefa do Ministério Público de São Paulo devem ouvir novas testemunhas, familiares de vítimas e pacientes da operadora Prevent Senior. Dirigentes e médicos da rede de planos de saúde são investigados por suspeita de terem cometido 3 crimes contra as vítimas: homicídio, falsidade ideológica e omissão de notificação de doença, obrigatórias às autoridades. Segundo os promotores que integram o grupo de trabalho do Ministério Público, peritos médicos da própria promotoria vão ajudar na análise técnica dos documentos. Também devem ser chamados para depor ao menos 21 pacientes ou familiares de pacientes e, no mínimo, 4 médicos. Os depoimentos vão ser prestados no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital, e podem ser presenciais ou virtuais, dependendo da preferência de cada testemunha. A taxa de transmissão da Covid-19 aqui no Brasil atingiu nesta semana o menor nível desde abril de 2020. A taxa está em 0,60, o que significa que cada 100 infectados transmite o coronavírus para outras 60 pessoas. Mais 185 mortes por coronavírus foram confirmadas em 24 horas. O Ministério da Saúde informou que o total de vítimas subiu para 601.398. Também foram confirmados mais 7.359 novos casos. No total, já são mais de 21.590.000 diagnósticos positivos para a doença no país. E o Brasil completou uma semana com média móvel de mortes abaixo de 500. O Ministério da Saúde registrou 437 vítimas diárias. O indicador tem o menor valor desde 13 de novembro de 2020, quando chegou a 389 óbitos. A média móvel de casos, de 14.885 registros por dia, apresenta tendência de queda. No cenário por regiões, 7 estados registram alta nos óbitos pela Covid: Amazonas, Ceará, Goiás, Paraíba, Piauí, Rondônia e Sergipe. Em estabilidade estão 5 unidades da federação. 15 estados apontaram queda nas mortes: Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A União Europeia proibiu a utilização de um corante que é bastante usado em doces, como goma de mascar e glacê de bolo, e até em medicamentos e cosméticos. A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, com sede na Itália, descobriu em maio que havia risco de que as nanopartículas pudessem danificar o DNA e que não fosse possível estabelecer um nível seguro para seu consumo. Por enquanto, a indústria farmacêutica, que também utiliza o E171 na fabricação de remédios, não será afetada pela proibição, para evitar a escassez de produtos médicos. E olha, a alta de mais de 30% no gás liquefeito de petróleo, o GLP, tem colaborado para o crescimento de um mercado clandestino de botijão de gás adulterado. Uma opção mais barata, mas que representa um risco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o improviso nas cozinhas tem aumentado e muito o número de acidentes. Vamos conferir na reportagem. As imagens mostram Maria do Socorro Conceição na cozinha do restaurante onde trabalhava, em Belém do Pará. A mulher levanta do meio dos escombros e corre para a rua gravemente ferida. A cozinheira não resistiu aos ferimentos. A causa da explosão, que aconteceu no dia 8 de maio deste ano, foi um vazamento de gás. Um risco iminente em uma época em que fica cada vez mais difícil comprar um botijão.
O preço nacional do gás liquefeito de petróleo, GLP, conhecido como gás de cozinha, atingiu a maior média mensal do século. Em 12 meses, sofreu mais de 30% de aumento. Em 16 estados, o valor médio do botijão de 13 quilos está em aproximadamente R$ 100, mas há variações. No Centro-Oeste, por exemplo, pode chegar a R$ 135. E é justamente naquela região que mora o perigo. Segundo o Sindicato das Revendedoras de Gás de Goiás, 40% das empresas do estado estão vendendo botijões adulterados a aproximadamente R$ 80. É aquele barato que pode sair muito caro, já que um botijão clandestino coloca muitas vidas em risco. E a utilização de etanol ou outros tipos de álcool para cozinhar também acabou virando alternativa para quem não consegue pagar por um botijão de gás. Mas aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, a tenente Andreúcia explica para a gente agora os perigos dessa prática. O que a dona de casa não sabe é que, se utilizando dessa alternativa, ela pode causar uma grande explosão. Aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, no mês passado. Geisa Stefanini, de 32 anos, que passava por dificuldades financeiras, fez um fogareiro improvisado com álcool na casa onde morava com o filho de 7 meses. A mulher teve 90% do corpo queimado e morreu no último dia 27 de setembro. A criança se recuperou rapidamente e está sob os cuidados do pai. Esse combustível líquido, ele é muito volátil, ou seja, ele se transforma em vapores, e esses vapores, eles deixam o ambiente gasado. Eles ficam no ambiente em forma de nuvem. E quando a pessoa vai colocar o fogo, vai dar ignição num fósforo, ou seja, com isqueiro, toda aquela nuvem vai se transformar numa nuvem de fogo. Foi o que aconteceu no caso da Geisa? Provavelmente. É bem provável que ela tenha deixado o etanol ali por algum tempo e ele formou essa nuvem. A tenente explica que o processo é praticamente o mesmo quando se usa álcool gel ou líquido para cozinhar. Apesar dos perigos, o álcool passou a ser o grande aliado do homem no combate à pandemia. Mas é preciso ficar atento. O ideal é que se espere secar esse álcool para que, se alguém, por exemplo, for mexer em alguma coisa que tenha eletricidade, principalmente eletricidade estática, não possa entrar em chamas, né? Porque a mão dela vai estar cheia de álcool. E se por acaso uma queimadura acontecer, fica o alerta. Nunca passe creme dental ou manteiga. A recomendação é somente resfriar o local atingido. Coloque debaixo d'água. Se ainda estiver o fogo e não tiver a condição de colocar, não tiver água disponível, ela pode fazer um abafamento, que é colocar um tecido, alguma coisa, para que pelo menos as chamas cessem. Que perigo, né, gente? Olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. E eu espero você. Até mais.